hora, como eu estou me sentindo. Boa noite a todos. Brincadeiras à parte, para mim é um privilégio estar aqui, porque pregação é uma coisa muito séria. Assim, eu imagino que você tem um talento, você tem um dom. Como eu disse para o Kleber aquele dia, que ele era bom em pregar e não em cantar, Kleber, agora os papéis se inverteram. Mas que Deus me use, né, para levar a mensagem que nós precisamos ouvir. Eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia de vocês no livro de 2 Timóteo. Para mim é um privilégio, porque hoje é dia 29. Então esse mês encerra o mês da mulher. O mês que vem é o mês Novembro Azul, né? O mês dos homens. 2 Timóteo 2, versículo 1. Eu vou ler aqui na minha Bíblia. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graça em favor de todos os homens. Aí eu vou ler o 2 também, porque eu achei interessante. O 2, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Um pouco que a Rô cantou aqui, né? Que quando Jesus voltar, todos se renderão aos pés de Jesus, desde o mais humilde até o mais top. Eu vou falar um pouco sobre as bênçãos da intercessão, porque normalmente a gente sempre fala, nós temos que orar pelas pessoas, nós estamos orando pelas pessoas, e fala-se pouco das bênçãos que isso traz. Mas para a pessoa que você está orando, para você também. Isso é muito interessante. Esse foi um conselho que o apóstolo Paulo deu a Timóteo. No dicionário Aurélio, define-se a intercessão seguinte: como o ato de suplicar e rogar em favor de alguém. Aí mais embaixo, Tiago 5,16, não precisam ler. Ore uns pelos outros. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. E aqui a gente tem alguns exemplos na Bíblia que foram um meio de intercessão para outras pessoas. A gente tem Abraão, que ele intercedeu por Sodoma e Gomorra. Está no livro de Gênesis 18, 23. Gente, vocês me desculpam acelerar, quando eu fico nervosa eu falo mais ainda. Estou tentando, já tomei um remédio para dar uma equilibrada, então não sei se, né? Mas vai dar certo. E aí, Abraão, né, ele intercedeu por Sodoma e Gomorra. Moisés voltou ao Senhor e disse: o povo cometeu um grande pecado, fazendo para si deuses de ouro. Agora, pois, perdoa-lhe o pecado, ou, se não, peço-te que me risques do livro que escrevestes. Está em Êxodo 32, 31 e 32. Se alguém quiser ler depois. Jó também intercedeu pelos seus amigos. O Senhor restaurou a sorte de Jó quando este orou pelos seus amigos. Daniel, o Zé falou um pouco no domingo aqui, também a oração poderosa. Jesus, quando Jesus fala: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. E aí eu fiquei pensando nessa coisa de oração. Por quê? A melhor maneira de você amar alguém é orando por ela. Eu, em 2008, quando eu estava assim, muito zoada, no auge do lúpus, que tive que internar, de começar a quimioterapia, tem um dia que eu nunca me esqueci. Era o dia que já estava marcada a minha primeira quimio. Quando você fala, poxa, uma primeira quimioterapia,
porque eu não podia subir, né, no hospital. Eu fui lá embaixo, né, autorizou, eu desci lá no ambulatório, vi a Sofia, vi as meninas e tal. Aí logo eu tive que subir. Aí, enquanto eu estava subindo, encontrei a irmã Silvia, porque ela também fazia tratamento lá. Aí eu conversei com ela ali, chorei um pouco e tal. Ela falou, não, Irene, vai ficar tudo bem e tal. Enfim, aí subi e fiz minha quimio à noite. Gente, eu falei, meu Deus, amanhã eu não vou passar dessa. Porque eu pensava, se eu não sobreviver, o que vai ser da Sofia? Tudo bem que a minha família é gigantesca, mas ela é minha filha. Ela é minha responsabilidade. Eu pensava, ela não tem idade, ela não sabe o que está acontecendo. Enfim, passou. Gente, eu vou dizer para vocês, naquelas semanas que seguiram, por isso que eu falo que a melhor maneira de você amar as pessoas é orando por ela. É que eu não trouxe, que eu acabei esquecendo lá. Fiquei tão louca que eu esqueci. Eu tenho uma caixa de sapato com um monte de bilhetinho, de carta do pessoal da igreja. Um monte. Eu lembro até um que foi a Ju que escreveu. Juliana lá. Ela falou assim, que estava com saudade e tal, que eu melhorasse logo, que ela estava sentindo minha falta, porque eu era vice dela da escola sabatina, né? Dela falou brincadeirinhas, quero ser melhor e tal. Eu fiquei na minha cabeça. Um monte de gente. Eu acho assim, gente, que uns 70% da igreja escreveu para mim. E fora uma galera que foi no hospital. Ali, eu falei, gente, Deus é maravilhoso. E foram se passando as quilos e um monte de coisa. Aí quando o meu cabelo caiu, tudo, veio a Tânia e me deu um lenço. Faz, foi 2010, né, quando caiu 3 vezes. Minha vez caiu 2008, 2009. E eu tenho esse lenço até hoje. Até hoje eu tenho ele. E, então, assim, é muito importante quando alguém se preocupa com você. Porque para você orar por alguém, não sei se você já pode pensar nisso, você faz assim, você tem que sacrificar o seu tempo. Você tem que abrir mão de algumas coisas para ter um tempo para fazer isso com outra pessoa. E aqui fala um pouco sobre... Deus fala assim, ó, Deus escolheu a oração como a chave através da qual sua igreja desenvolve seu trabalho. Através da oração, nós impactamos o mundo para Deus. E é isso que a gente faz. Algumas características de uma pessoa de um intercessor, né? Identifica-se como aquele por quem intercede. Esther, por exemplo, não falei dela, Esther. Ela intercedeu. Ela disse, vá e reúna todos os judeus que estiverem em Suzã e jejuem por mim. Não comam nem bebam nada durante 3 dias. Ela foi e Deus fez a obra. Que a gente conhece a história. E eu estava falando, orar por alguém demonstra sacrifícios. Porque às vezes a gente não está. Às vezes a gente olha para aquela pessoa, a gente fala, essa pessoa não é isso. Essa pessoa faz coisa errada o tempo inteiro e eu estou de saco cheio de orar por ela. Eu não vou orar. Eu estou falando, que eu já falei isso para você, né? Eu estava louca, gente. Vocês têm que sempre lembrar disso. Eu falei, não vou. Por quê? Porque eu não estou afim, eu falei, mas Deus fala, filha, está de brincadeira comigo? Quem manda que sou eu? Então, assim, é muito importante. Nós desenvolvemos um espírito de otimismo e gratidão. O egoísmo é deixado de lado quando nos preocupamos com os outros. Gente, essas pessoas que murmuram demais, elas precisam orar mais. Eu sei que a vida está difícil. Irene, mas isso não é justo. A vida não é justa. E nunca vai ser. Não espere isso. Isso não vai acontecer. Faça a sua parte, ore pelo outro, porque quando você está fazendo pelo outro, você esquece dos seus problemas. Você está focado ali. Agora, quando você está com a cara para cima, achando que Deus não está te vendo, achando que nada está acontecendo, o que você está fazendo? Você tem tempo de reclamar do ancião, elas têm que citar, infelizmente, faz parte da igreja, de quem cantou.
de quem pegou, de quem, enfim, tem um monte de problemas. Se a gente for parar e olhar tudo isso, a gente não vai para a igreja. Aí você tem um monte de problema na família, você vai sair da família? Gente, eu não quero mais fazer parte da família Nascimento, agora eu me chamo Silva. Isso não existe. Isso não existe. Porque a gente não quer o sacrifício, a gente quer o melzinho, a gente quer a parte boa, mas não tem. Não é assim que funciona. Deus não trabalha dessa forma. Aí, vocês sabem o que significa, até pulei a folha, mas, gente, vocês sabem o que significa interdependentes? Eu fui buscar. Eu também não sabia. O que significa? É impressionante. Porque você acha que é uma coisa, mas não é. Interdependente significa o seguinte. Interdependente significa que está aqui, ó, que representa a interdependência, dependência mútua, relação de dependência é uma coisa e interdependência é outra. Então, assim, você precisa de alguém ou de algo, tipo assim, vocês têm que estar em sintonia. Você precisa orar por alguém e você precisa ter essa pessoa porque você está orando. Essa palavra descreve exatamente isso. E eu achei, falei, nossa, tipo, não tem a ver com dependência. Tipo assim, eu preciso da outra pessoa. E a outra pessoa precisa de mim. Então, assim, é fantástico ver como Deus, a gente não quer, a gente tropeça, a gente desanima. E eu sempre falei isso com a Sofia, desde que ela tinha uns 7 anos de idade, falava assim pra ela, até hoje eu falo. Falava o seguinte, você pode chorar, você pode gritar, você pode parar de orar, você pode sentar, você pode fazer qualquer coisa, você só não pode desistir. Isso eu não aceito. Sempre isso para ela. Isso eu não aceito. Porque tem hora que você tem que dar uma pausa. Às vezes você está perdido, você quer parar, você quer chutar tudo, mas você não pode desistir. Porque nós somos seres humanos, a gente vai pecar, a gente vai cair. Em algum momento a gente vai falar, poxa, eu não estou nesse momento. Mas Deus, Ele usa a gente e Ele vai levando por caminhos que... Então, assim, nos colocarmos, né, eu estava falando da interdependência, colocarmos os recursos de Deus à disposição dos outros, não deixar só para a gente. Bom, mas eu estou orando pelo meu irmão na igreja. Ótimo, mas assim, não é só isso. E, então, assim, vamos ter esse senso de empatia, de se preocupar com o outro. Então, quando você vier para a igreja, quando você estiver na sua casa, no seu trabalho, faça algo por alguém. Porque quando você olha só para você, você está perdido. Você está perdido porque você acha que a sua vida é mais difícil que a do outro. Gente, todo mundo aqui tem problema. Todo mundo aqui tem problema. Tem um espinho na carne. Não é o mesmo. O meu problema não é o mesmo da Márcia. O da Márcia não é o mesmo da Leriana. Nós temos, todos nós não somos livres. Vamos lá. Como posso ser um intercessor? Tem algumas diquinhas. Escolha uma pessoa de seu círculo de influência que esteja necessitando de uma bênção especial de Deus. Aí, mas como que eu vou saber que a Jaque está precisando de algo? Você precisa do quê? Relacionamento. Conhecer a pessoa. Porque, de fato, se você não fala com ela, você só dá um felicitado de bom dia, você jamais vai saber o que ela está passando. Mas não com o objetivo de fofoca, querer saber da vida da pessoa, mas de ajudar. De ajudar. É assim que a gente consegue. Aí você separa uma hora e um lugar apropriado para fazer essa oração. Gente, vocês viram que o negócio é importante, o negócio é forte, não é de qualquer jeito, Deus é bagunçado. O negócio é
sonho é ter um quarto de oração, sabe? Olha, de verdade. Determine-se a separar de modo sistemático esse tempo diário para oração e intercessão. Ore sem cessar. 1 Tessalonicenses 5:17. No livro Caminho a Cristo, página 99, diz assim: leve suas necessidades, alegrias, tristezas, preocupações e temores a Deus. Você não conseguirá carregá-lo, nem deixá-lo cansar. Seja também um intercessor ou uma intercessora. Desfrute das bênçãos de ser um condutor de graça àqueles por quem você ora. Vandinho, põe para mim o vídeo. É um vídeo pequenininho, mas assim, é muito, muito forte. Assim, muito, vocês vão entender. Estava uma semana ouvindo muita coisa de cordas, muito material de quarteto de cordas, peça de cordas, então eu fiquei pensando numa melodia e começar só com cordas. E assim, eu vou fazer um piano agora, mas ela vai começar só com cordas, assim, melodia. E foi aí desenrolando a música toda. Já viram esse rapaz? Você se lembra, se recorda? No YouTube, na TV Novo Tempo. Sabe isso? Ele não canta, ele é um compositor. Eu não lembro, Felipe. Se nós, muito, né? O que eu quero falar sobre ele? Pode baixar um pouquinho. Esse cara se chama Wendel Matos. Ele estudou lá no IASP, lá em São Paulo. Ele era pianista e compositor. Então, assim, ele compôs música com Leonardo Gonçalves, Riane Junqueira, Tatiana Costa, Tom de Vida. Gente, tem músicas que vocês escutam, foi ele que compôs. Por que eu estou falando isso? Porque esse cara, tá vendo a esposa dele? Ele casou, deu tudo certo. E aí, uma noite, voltando de um exame que ele foi fazer, ele descobriu que ele estava com um tumor na cabeça. E aí, voltando no ônibus, e a esposa dele fala que isso que eu estou falando está num outro vídeo que ele é mais longo, por isso que eu não trouxe. Se vocês quiserem ver, vocês procuram no YouTube. A mulher dele fala assim: poxa vida, a gente sempre espera coisa boa, a gente faz tudo certo, a gente está tentando e aí a gente só tem notícia ruim. Aí ele falou assim para ela, ele falou assim: olha para fora. Ele falou: o que você está vendo? Ela falou: a lua. Ele falou: pois é. E amanhã vai nascer o sol. Ele falou: provavelmente vai nascer o sol. Se não chover, vai nascer o sol. Ele falou: nossa vida é assim. Ele falou, e, gente, eu fiquei tão assim, a história toda dele, assim, que eu falei: gente, não sou nada. E ele falou assim: um cara temente a Deus, assim, um cara de Deus. E passou-se alguns anos lutando contra essa doença. Em 15 de novembro de 2010, ele faleceu. Mas o detalhe é, ele compôs uma música que todo mundo aqui conhece. Eu vou colocar depois. Ele compôs essa música doente. Mas a fé dele era tão grande que ele só via beleza. Então, assim, eu fiquei pensando assim na mãe do Daniel, que semana passada a gente estava enterrando ela. Deus tem planos que a gente não conhece.
Por quê? Porque a gente se sente seguro, relaxado. Solta o cinto. Entendeu? Estou perto. Normalmente, gente, quantas situações assim vocês viram? Nossa, a pessoa estava num quarteirão de casa. A pessoa estava na rua de casa. Estava na rua de cima. Por quê? Porque a pessoa relaxou. Isso é uma coisa que acontece. Então, aí Deus fala assim: estamos perto do lar. Portanto, redobre seu estado de alerta. Não durma. Nós estamos quase lá. E essa música que vocês vão ouvir, o Wendel gravou doente. Ele gravou morrendo. Estou falando de verdade, literalmente. Ele estava, o câncer estava consumindo ele, vivo ali. E ele gravou porque ele falou que ele conhece, ele sabe Deus que ele serve. E, tipo assim, ele aceita o bom e o ruim, a gente não quer, né? Então, que Deus abençoe todos nós. Que nós possamos, assim, ter a esperança que o Wendel teve. De ter a certeza, ter a esperança de que Jesus vai voltar. Amém. E que nós, assim, gente, vamos, eu sei que é difícil, mas vamos lutar. Está quase acabando. Vamos lutar, porque quando Jesus voltar, assim, olha, gente, a Bíblia mesmo fala, a gente não tem ideia do que as mansões celestiais, a gente não tem ideia do que é Deus. E lá a gente vai ter. Que Deus abençoe a todos. Amém.